fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. Do Supremo Tribunal Federal. Ministro Luiz Fux, presidente do STF, presencialmente no plenário. Obrigado, presidente. Renovo meus cumprimentos a todos. Ministro Nunes Marques fala por videoconferência. Observo que pouco há a acrescentar aquilo que já foi decidido pelo Tribunal no julgamento das medidas cautelares nas duas ações, a DI 2110 e a DI 2111. Analiso adiante cada um dos dispositivos impugnados. Inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal da Lei 9.876 de 99 já foi apreciada e rejeitada pelo plenário do Tribunal em acordo proferido na DI 2111. Observou-se, com razão, que a parte autora alegou a ocorrência no Senado de alterações de redação do projeto de lei precursor da norma impugnada que implicariam a necessidade de retorno do projeto para a Câmara, sob pena de ofensa ao artigo 65, parágrafo único da Constituição Federal. Contudo, a parte autora sequer esboçou, na sua petição inicial, quais seriam essas alterações, deixando para a pesquisa judicial descobrir se de fato sucederam ou não modificações relevantes no trânsito do projeto de lei entre as casas do Parlamento. Plenário julga ações contra exigências e critérios de cálculo para a concessão de benefícios previdenciários. E não do Judiciário. Por isso, a ação não deve ser conhecida quanto ao fundamento da inconstitucionalidade formal. Julgamento conjunto ADIs 2110 e 2111. Quem fala é o ministro Nunes Marques, relator. Percepção de salário e maternidade. O artigo 25, inciso 3 da Lei 8.213 de 91 tem atualmente a seguinte redação dada pela Lei 3.846 de 2019. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. Inciso 3. Salário e maternidade para as seguradas de que tratam os incisos 5 e 7 do caput do artigo 11 e o artigo 13 desta lei. 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39 desta lei. Ou seja, a exigência expressa de carência para a percepção do benefício de salário maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais decorre agora de um dispositivo inteiramente novo, incluído quase 20 anos depois do ajuizamento da presente demanda. Assim, mesmo que o tribunal declarasse inconstitucional a exigência estipulada pela Lei 9.876 de 1999, ela subsistiria no ordenamento jurídico por meio da alteração posteriormente feita pela Lei 3.846 de 2019. A jurisprudência do tribunal está orientada no sentido de que a revogação superveniente do dispositivo impugnado implica perda de objeto da ação direta quanto a tal dispositivo, sem prejuízo da continuidade da ação quanto aos preceptivos remanescentes. Ação direta de inconstitucionalidade, ICMS, guerra fiscal, dispositivos revogados, prejuízo, artigo 2º da Lei 10.689/93 do Estado do Paraná, que autoriza o Poder Executivo a adotar medidas similares na hipótese de concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS por outro Estado de forma irregular. Artigo 150, parágrafo 6º, 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Carta Política, inconstitucionalidade. Apenas a parte que interessa vem a destaque. A revogação superveniente de dispositivos legais impugnados acarreta a perda ulterior do objeto da ação direta, restando esta prejudicada quanto a esses. ADI 3936, plenário, relatoria da ministra Rosa Weber, julgado em 25 de outubro de 2019, publicado no Diário de 7 de novembro do mesmo ano. Como não há notícia nos autos de que tenha sido aditada a petição inicial para incluir na demanda de controle concentrado também as alterações introduzidas de forma superveniente, é manifesto que a impugnação ao artigo 25 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99, perdeu o objeto. O artigo 26, inciso 6 da Lei 8.213 de 91, na redação conferida pela Lei 9.876 de 99, tem a seguinte redação, artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 6, salário maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Embora o dispositivo impugnado continue em vigor com a mesma redação que lhe foi dada pela Lei 9.876 de
99 e faça a exigência implícita de carência para que as seguradas, contribuintes individuais e especiais, tenham acesso ao salário maternidade, é certo que também aqui não há mais utilidade alguma na eventual declaração de inconstitucionalidade do texto, porque ele faz parte de um complexo normativo, sendo, na verdade, um corolário do artigo 25, inciso 3, acima referido, e cuja redação foi reformulada por lei superveniente não impugnada nos autos. A ação, portanto, não deve ser conhecida quanto à impugnação aos artigos 25 e 26 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99. Mesmo que essa questão preliminar seja superada, no mérito, a ação também não deve ser acolhida. Isso porque a exigência de carência para o benefício de salário maternidade a certos grupos de seguradas tem respaldo constitucional. O artigo 201, inciso 2 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional 20, assim dispõe. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Vê-se que a Constituição assegura a proteção ao evento maternidade. Porém, remete à lei ordinária a definição dos requisitos e critérios necessários para o deferimento de eventual prestação previdenciária. A carência para a percepção de certos benefícios previdenciários não programáveis tem por escopo evitar que pessoas recém-integradas ao sistema, sem o mínimo de contribuição, já façam jus ao benefício. Cabe ao legislador avaliar, com base em cálculos atuariais, que benefícios devem ter esse tipo de exigência, a qual deve ser o número mínimo de contribuições necessárias para sua obtenção. Em pauta, julgamento conjunto ADIs 2110 e 2111. Plenário julga ações contra exigências e critérios de cálculos para concessão de benefícios previdenciários. É de ver-se que a segurada contribuinte individual e a segurada especial têm uma situação peculiar, pois podem, a qualquer momento, segundo a sua exclusiva vontade, ingressar nessas atividades. A segurada empregada, diferentemente, depende de ser contratada por algum empregador, que, aliás, arcará diretamente com o pagamento do salário maternidade, ressarcindo-se depois perante a Previdência. Lei 8.213 de 91, artigo 72, parágrafo 1º, na redação dada pela Lei 10.710 de 2013. O mesmo se passa com as avulsas e as domésticas. Elas terão de ser contratadas para serem seguradas. Então, são situações diferentes que justificam a diferenciação. Acresce que o período de carência exigido, 10 contribuições mensais, está aproximadamente alinhado com o tempo de gestação da mulher, de modo que a exigência não é excessiva nem desarrazoada, pois foi estruturada na medida certa apenas para evitar que seguradas contribuintes individuais ou seguradas especiais já grávidas ingressem por sua exclusiva vontade no sistema previdenciário e tenham acesso ao benefício sem a correspondente contribuição. Não é decidendo lembrar também que a licença maternidade, ou seja, o afastamento da atividade pela segurada gestante, assim como a estabilidade do emprego, são asseguradas constitucionalmente apenas às empregadas, às domésticas e às avulsas. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 18, 20, 34, da DCT, artigo 10, 2b. Ou seja, o tratamento diferenciado dessas categorias de seguradas decorre diretamente da Constituição, em atenção às particularidades destas. Por fim, vale mencionar que, no caso específico da segurada especial, a carência é exigida tão somente se ela postular benefício maior que o valor mínimo. Isso porque é garantido a ela o pagamento de um salário mínimo por 120 dias em caso de gravidez, comprovando-se o exercício da atividade rural em regime de economia familiar pelo prazo de 12 meses, e não período mínimo de contribuições, conforme o artigo 39, parágrafo único da Lei 8.213 de 91. Em suma, a ação não deve ser conhecida em relação aos artigos 25 e 26 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99, ou, se conhecida, deve ser julgada improcedente. Artigo 29, parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 8.213 de 91, na redação dada pelo artigo 2º da Lei 9.876 de 99, fator previdenciário. Quanto ao artigo 29, parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 8.213, na redação conferida pela Lei 9.876 de 99, a discussão recai sobre a constitucionalidade da criação do chamado fator previdenciário, que incide sobre o salário do benefício, de 2 benefícios programáveis, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição.
Lei 8.213 de 91, artigo 18, inciso 1, alíneas A e B. O parágrafo 6º do artigo 29 da Lei 8.213 foi substancialmente alterado pela Lei 11.718 de 2008, de modo que, quanto a tal dispositivo, a ação não deve ser conhecida. Relativamente aos demais dispositivos, parágrafos 7º, 8º e 9º do artigo 29, alegam os autores que a criação do fator previdenciário significou, na prática, a instituição de idade mínima para a aposentadoria, o que não estaria previsto na Constituição Federal. A alegação não convence. O artigo 201 caput da Constituição Federal, com a redação da emenda constitucional número 20 de 98, estabeleceu a necessidade de que o regime geral da Previdência Social passasse a observar o equilíbrio financeiro e atuarial na definição legal das prestações devidas aos segurados. Verbes, artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei. Ou seja, a partir da emenda constitucional 20 de 1998, cabe ao legislador institucionalizar o sistema de custeio e benefícios do regime geral da Previdência Social, GRPS, de forma que ele seja sustentável, isto é, capaz de suportar os seus gastos atuais, que é o equilíbrio financeiro, e futuros, equilíbrio atuarial, com as receitas que ofere. Acontece que os gastos futuros, assim como a arrecadação futura, dependem de eventos aleatórios e estocásticos, financeiros, econômicos ou biométricos, inflação, expectativa de vida dos segurados, taxa de natalidade, taxa de mortalidade ou de validez, taxa de desemprego, alterações no mercado de trabalho que reduzam ou aumentem a base arrecadatória, configurações de grupos familiares, etc. Sobre esses eventos futuros, e não totalmente previsíveis, a atitude do legislador, a partir da emenda constitucional 20 de 98, não deve ser de passividade, senão de atenta observação e monitoramento, com o uso do cálculo atuarial para estimar gastos e receitas do sistema e, concomitantemente, atualizar as soluções legais de modo a manter permanentemente a rigidez financeira do fundo que sustenta o regime geral da Previdência Social. Em outras palavras, o legislador deve trabalhar com base na chamada premissa atuarial, que nada mais é que o uso de cálculos probabilísticos que permitam estimar razoavelmente o valor esperado, ou a expectância na linguagem matemática, tanto dos gastos como das receitas. A Constituição Federal, na redação da emenda constitucional número 20 de 98, previa para o RGPS 2 benefícios sobre os quais a Lei 9.876 de 99 culminou a incidência do fator previdenciário: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Todavia, a emenda constitucional número 103 de 2019 modificou o parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, retirando o status constitucional de aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral da Previdência Social. Donde a ação direta que impugna o fator previdenciário apenas permanece útil em relação ao benefício de aposentadoria por idade, não devendo ser conhecida quanto à aposentadoria por tempo de contribuição. No caso particular da aposentadoria por idade, a Constituição apenas fixa parâmetros básicos para a concessão de tal benefício, mas não esgota toda a fórmula para o cálculo do seu valor, deixando tal tema à relativa discrição do legislador. Assim, a Constituição impõe que o valor do benefício que substitua totalmente a renda do segurado, no caso da aposentadoria por idade, não pode ser menor que o salário mínimo. Constituição Federal, parágrafo 2º do artigo 201, na redação dada pela emenda constitucional 2098, nem maior que o teto máximo estabelecido pelo artigo 14 da mesma emenda, e depois reajustado. B. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do benefício devem ser atualizados. C. A aposentadoria devida, nos termos da lei, mediante o cumprimento de certos requisitos etários variáveis, conforme o gênero do segurado. Redação dada pelo parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, pela emenda constitucional 103 de 2019, que alterou as idades mínimas de aposentadoria, mas não afetou substancialmente a discussão estabelecida nestes autos que diz respeito ao cálculo do valor do benefício. Atendendo esses parâmetros fundamentais, o legislador tem liberdade para conformar o valor do benefício de aposentadoria, especialmente se tal conformação tem por objetivo cumprir as expectâncias decorrentes de cálculos atuariais apropriados. O fator previdenciário, da maneira que foi estipulado pelo legislador,
está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial. Dito fator não interfere na concessão ou não do benefício, por isso não viola as premissas constitucionais. Na verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de dois benefícios programáveis, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, esta última agora sem status constitucional, em face de algumas grandezas matemáticas relacionadas à rigidez financeira do sistema previdenciário. Nesse sentido, diz o artigo 29, inciso 1, parágrafo 7º da Lei 8.203 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99. Artigo 29. Salário de benefício. Plenário julga ações contra exigências e critérios de cálculo para a concessão de benefícios previdenciários. Quem fala é o relator, ministro Nunes Marques. A 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo valor previdenciário. Parágrafo 7º. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei. A fórmula matemática do fator previdenciário, por seu turno, expressa adequadamente a relação entre as grandezas para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário. Nessa fórmula, quanto maior o tempo de contribuição no momento da aposentadoria, maior o fator previdenciário, o que está de acordo com o fato de que maiores contribuições significam mais recursos no sistema. O fator A é fixo, igual a 0,31, porque esse é o valor da soma das contribuições do empregado, 0,11, do empregador, 0,20. Ou seja, representa a fração de renda que o trabalhador e o empregador, tomador de serviço, revertem para o sistema. A expectativa de sobrevida, que é um elemento demográfico relevante, tem a ver com o tempo estimado de pagamento do benefício e, portanto, com a carga que representará a prestação para o sistema. Por isso, tem de estar no denominador, reduzindo o fator previdenciário e, consequentemente, o benefício. Por fim, quanto maior a idade do segurado no momento da aposentadoria, estima-se menor tempo de pagamento do benefício, porque se reduz a expectativa de sobrevida. Logo, o fator previdenciário é diretamente proporcional à idade no momento da aposentadoria. Vale ressaltar que o fator previdenciário não necessariamente reduz o valor da aposentadoria. Ele pode também aumentá-lo, ou não exercer influência alguma sobre a RMI, se for igual a 1, elemento neutro da multiplicação. Assim, se o fator previdenciário for menor que 1, o salário de benefício é reduzido. Se o fator previdenciário for igual a 1, o salário de benefício não sofrerá alterações. E se o fator previdenciário for maior que 1, o salário de benefício é aumentado. Alguns exemplos podem esclarecer as repercussões práticas da criação do fator previdenciário. Tomando-se em conta os valores atuais de expectativa de vida calculados pelo IBGE, suponhamos um segurado ou segurada que tenha 65 anos de idade, expectativa de sobrevida média de 18,9 anos e 35 anos de contribuição. O seu fator previdenciário, FP, será igual a 1.008, ou seja, ele terá o benefício ligeiramente aumentado pelo fator. Um segurado com 65 anos de idade e apenas 15 anos de contribuição, que representa a carência para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, conforme inciso 2 do artigo 25 da Lei 8.213 de 91, terá um fator previdenciário de 0,417, ou seja, receberá apenas 41,7% do salário de benefício, o que está de acordo com o seu curto período de contribuição, menor que a metade do tempo de contribuição padrão, que é de 35 anos. E, em todo caso, não reduz o benefício aquém de um salário mínimo, por força do artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal. É importante ter presente que, conforme disposto no parágrafo 8º do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99, a Previdência usa a expectativa de vida média de ambos os sexos, e não aquela específica dos homens e das mulheres, que poderia impactar negativamente no benefício destas últimas, que estatisticamente têm expectativa de vida maior que os homens. Em adição, o legislador também teve o cuidado de ajustar o fator previdenciário para o caso das aposentadorias de seguradas mulheres, que naturalmente têm de cumprir tempo menor de contribuição para se aposentar, bem como os exercentes do magistério. Com tal medida, o legislador obviou a distorção que o cálculo poderia gerar em relação a segurados que, por lei, têm direito à aposentadoria em condições mais favoráveis. Nesse sentido, dispõe o parágrafo 9º do artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Para efeito de aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados 5 anos, quando se tratar de mulher,
2, 5 anos, quando se tratar de professor que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 3, 10 anos, quando se tratar de professora que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Outra circunstância que expressa a manifesta razoabilidade do fator previdenciário é que a legislação posterior veio a conceder ao segurado uma alternativa interessante para que o seu benefício não sofra a incidência do fator previdenciário, quando requerer aposentadoria por tempo de contribuição. Refiro-me ao artigo 29C da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 3.183 de 2015. Diz o mencionado artigo: o segurado que preenche o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data do requerimento da aposentadoria for igual ou superior a 95 pontos, se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade. Parágrafo 2º. As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto e a sequência de anos, 31 de dezembro de 18, 20, 22, 24 e 26. Para efeito de aplicação do disposto no caput, no parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Parágrafo incluído pela Lei 3.183 de 2015. Parágrafo 4º. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer a aposentadoria, será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo. Tal opção de aposentadoria correlaciona apenas tempo de contribuição e idade, deixando de lado a expectativa de vida do segurado ao se aposentar. Isso favorece aqueles que começaram a trabalhar mais cedo e, por isso, têm grande tempo de contribuição com idade não tão avançada. Assim, por exemplo, o homem que começou a trabalhar aos 18 anos de idade e assim continuou ininterruptamente, terá aos 57 anos de idade 39 anos de contribuição. Desse modo, a soma da idade 57 com tempo de contribuição 39 alcança o valor de 96 pontos, permitindo assim a aposentadoria por tempo de contribuição integral aos 57 anos de idade. Uma mulher nas mesmas circunstâncias, isto é, começando a trabalhar com 18 anos, atingirá o tempo para se aposentar com 52 anos de idade, quando terá 34 anos de contribuição e, portanto, 86 pontos. Isso prova que não é verdadeira a argumentação contida na inicial que o fator previdenciário teria criado, por via indireta, idade mínima para a aposentadoria. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, em repercussão geral, a constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive quando aplicado a exercentes do magistério. Recurso extraordinário, direito previdenciário, benefício previdenciário, fator previdenciário, constitucionalidade, existência de repercussão geral, reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem profira novo julgamento observando a orientação jurisprudencial emanada do plenário do STF. Em pauta, julgamento conjunto, ADIs 2110 e 2111. Plenário julga ações contra exigências e critérios de cálculo para concessão de benefícios previdenciários. Quem fala é o relator, o ministro Nunes Marques. 1.221.630 plenário, relator ministro-presidente, julgado em 4 de junho de 2020, publicado no Diário 19 de junho daquele ano. Por todas essas razões, reputo constitucional o fator previdenciário, na forma como foi estruturado pelo legislador, sendo compatíveis com a Constituição de 1988, os parágrafos 7º, 8º e 9º do artigo 29 da Lei 8.203 de 91, na redação dada pelo artigo 2º da Lei 9.876 de 1999. Artigo 29, caput, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, artigos 3º, 5º, 6º e 7º da Lei 9.876 de 99. Ampliação do período básico de cálculo do salário de benefício, regras de transição e direito adquirido.
O artigo 2º da Lei 9.876 de 99 alterou o período básico de cálculo dos benefícios previdenciários, instituindo a regra segundo a qual devem ser considerados para os segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876 de 99, isto é, até o dia 28 de novembro de 99, os maiores salários de contribuição correspondentes, no mínimo, a 80% de período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, tendo o legislador, no entanto, instituído regras transitórias para a progressiva implantação dessa nova forma de cálculo. A matéria está disciplinada nos artigos 2º, 3º, 5º, 6º e 7º da Lei de 1976. O artigo 2º da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 29. O salário de benefício consiste: para benefícios que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicada pelo fator previdenciário. Para os benefícios que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Artigo 3º. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, observado o disposto nos incisos 1 e 2, caput do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, com a redação dada por esta lei. Parágrafo 1º. Quando se tratar de segurado especial, no cálculo do salário de benefício serão considerados 1/13 da média aritmética simples dos maiores valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, observado o disposto nos incisos 1 e 2, parágrafo 6º do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, com a redação dada por esta lei. Parágrafo 2º. No caso das aposentadorias que tratam as alíneas B, C e D do inciso 1 do artigo 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o parágrafo 1º não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data do início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Para a obtenção do salário de benefício, o fator previdenciário de que trata o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, com redação desta lei, será aplicado de forma progressiva, incidindo sobre 1/60 da média aritmética de que trata o parágrafo 3º desta lei, por mês que se seguir a sua publicação cumulativa e sucessivamente até completar 60avos da referida média. Bom, alega a parte requerente que tais alterações legais não poderiam ter sido feitas porque violariam direitos adquiridos e também porque a nova forma de cálculo implicaria achatamento dos benefícios, em contrariedade à antiga e tradicional regra que considerava para o cálculo do salário de benefício apenas os 36 salários de contribuição imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. Como observou muito bem o eminente ministro Sidney Sanches, no voto que proferiu na medida cautelar na ADI 2111, o fato de a fórmula de cálculo do benefício ter sido retirada do texto constitucional pela emenda 20 de 98 implicou que a matéria passou a ser disciplinável por lei ordinária. Nesse sentido, disse Sua Excelência: ora, se a Constituição, em seu texto em vigor, já não trata do cálculo do montante do benefício de aposentadoria, ou melhor, dos respectivos proventos, não pode ter sido violada pelo artigo 2º da Lei 9.876, de 26 de 11 de 99, que, dando nova redação ao artigo 29 da Lei 8.213, de 91, cuidou exatamente disso. E em cumprimento, aliás, ao caput e ao parágrafo 7º do novo artigo 201. Esse é, de fato, o cerne da questão. A Constituição de 1988, a partir da emenda constitucional 20 de 98, silenciou sobre a forma de cálculo do salário de benefício, deixando tal matéria à discrição do legislador. Se a Lei 9.876, de 99, veio justamente para disciplinar tal tema, ela não conflita com a Constituição, do ponto de vista formal, senão, na verdade, concretiza a regra constitucional.
Julgamento conjunto ADIs 2110 e 2111. Plenário julga ações contra exigências e critérios de cálculo para concessão de benefícios previdenciários. No cálculo do salário do benefício, na verdade, conferiu maior fidedignidade à média das contribuições, já que quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer sua média, maior a representatividade dessa média. Com efeito, toda média é uma medida de centralidade de um conjunto. Intenta-se com ela obter uma quantidade que tenha capacidade de, por si mesma, expressar aproximadamente a totalidade do conjunto dos dados considerados. No caso dos salários de contribuição utilizados no cálculo dos benefícios previdenciários, a ideia é que o valor do benefício esteja correlacionado com a média das contribuições. As contribuições, por sua vez, costumam variar muito ao longo da vida laboral do segurado, sendo frequente que as primeiras contribuições sejam menores que as últimas, dada a esperada evolução salarial ou de renda do segurado. Daí porque o uso apenas da última 10ª parte do período laboral tende a apresentar distorções na média, que estará baseada apenas em salários de contribuições recolhidos na fase madura da atividade laboral do segurado, e não em todo o conjunto dos salários de contribuição. Aliás, historicamente é sabido que muitos segurados aumentavam até artificialmente seus rendimentos na fase final da vida laboral, com o intuito de influir no cálculo do próprio benefício. Tal distorção é virtualmente impraticável quando se colhe uma amostra grande para o cálculo da média das contribuições. Não por acaso, o período básico de cálculo, PBC, foi sendo sucessivamente ampliado pela legislação previdenciária, de modo a apanhar cada vez mais salários de contribuição, até o ápice desse processo que ocorreu com a edição da Lei 9.876 de 99, que incluiu no PBC 80% de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94, que foi o mês da implantação do Plano Real. Nos anos de 1960, o PBC recaía apenas sobre os 12 últimos salários de contribuição. Lei 3.807, 1960, artigo 23. Após algumas variações, nos anos de 1980, o PBC recaía sobre os 36 últimos salários de contribuição, apurado dentro de um período de 48 meses. Artigo 21, inciso 2 da Consolidação das Leis da Previdência Social. A Constituição de 1988, na sua redação original, artigo 202, adotou esse PBC. É assegurada a aposentadoria nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média de 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição, de modo a preservar seus valores reais. A emenda constitucional número 20, de 98, como já referido, desconstitucionalizou esse tema, ao modificar a redação do artigo 202 da Constituição. Por consequência, ficou à discrição legislativa a tarefa de definir o PBC. A lei número 9.876 de 99 ocupou esse espaço franqueado pela Constituição e estimou que 80% dos salários de contribuição seria uma amostra representativa para o cálculo do salário de benefício. De certo, se trata de uma amostra muito mais relevante do que apenas 36 salários de contribuição, sobretudo em se tratando de aposentadoria, que normalmente envolve, no mínimo, 15 anos de contribuição. A amostra de 36 meses, no caso extremo de aposentadoria com apenas 15 anos de contribuição, por exemplo, representa tão só 20% das contribuições do segurado. Se pensarmos numa aposentadoria mais comum, aquela com 35 anos de contribuição, então os 36 salários de contribuição representam pelo menos de 10% do período contributivo. Está claro que tal amostra é muito pequena, podendo levar a distorções no cálculo da média. Logo, a Lei 9.876 de 99 instituiu uma disciplina perfeitamente razoável para o cálculo do salário de benefício. Como a nova disciplina implicaria necessariamente a alteração de expectativas de direito de quem estava já no sistema previdenciário, imaginemos, por exemplo, alguém que estava para completar os requisitos da aposentadoria no ano 2000. Então, a Lei 9.876 de 99 criou uma regra de transição no seu artigo 3º, determinando que, para os já afiliados ao regime geral, na data de edição da Lei 9.876 de 99, a média deveria considerar os salários de contribuição a partir de julho de 94. Essa é a redação do artigo 3º, parágrafos 1º e 2º. A escolha do mês de julho de 94 como data de início do período básico de cálculo para a transição não foi casual, como explicou o ministro Nelson Jobim no voto que proferiu na medida cautelar na ADI
2111. A questão era a estabilidade da moeda criada pelo Plano Real. Em julho de 94, se iniciou o Plano Real e começou aí uma certa estabilidade da moeda. Então, qual foi a opção da lei? Como haviam variações anteriores ao ano de 94, com dados de registros, o que faz a lei? Ela diz que as 80 maiores contribuições serão apuradas dentro do período, a partir de julho de 94, até chegar à apuração de todo o período contributivo. Pelos cálculos que eu havia feito, somente vai representar o total dos 35 anos em 2029, onde se fecha o cálculo global. Por quê? Porque os dados anteriores ao ano de 94 são todos díspares. Isso é uma mera regra de transição, quer dizer, faz-se o cálculo da média em cima de contribuições que tenham sido feitas em julho de 94 até a data do pedido, corrige-se monetariamente esses valores e se extrai daí os 80% que funcionam naquela modalidade de cálculo da apuração do benefício. De fato, a regra nova apanhou todas as situações em curso, que constituíam mera expectativa de direito e não direito adquirido. Para aqueles que completaram os requisitos para aposentação antes da Lei 9.876 de 99, foi expressamente preservado o seu direito adquirido no artigo 6º, que diz: é garantido ao segurado que, até o dia anterior à data de publicação desta lei, tenha cumprido os requisitos para concessão de benefício, cálculo segundo as regras até então vigentes. Está claro, assim, que não houve violação ao direito adquirido. O fato de não se ter feito a retroação do PVC para antes de julho de 94 também não contrariou qualquer dispositivo constitucional. Em primeiro lugar, porque, como já foi dito, a Constituição, a partir da emenda constitucional número 20 de 1998, deixou à discrição legislativa a tarefa de estipular a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Em segundo lugar, a retroação até essa data tinha um nítido propósito de evitar que altos índices de inflação do período pré-Plano Real, ao serem recrudescidos por meio da correção monetária dos salários de contribuição antigos, contaminasse a estabilidade econômica do país. Esse foi um juízo de política econômica do governo, perfeitamente legítimo. Para além desse fato, a própria dificuldade de recuperação de registros antigos, numa era em que não se tinha quase nada registrado em meio digital, era também fonte de erros e inconsistências de cálculos de benefícios, de modo que, também por essa razão burocrática, o ponto de corte estabelecido em julho de 1994 representa um elemento de saneamento das relações previdenciárias. Ressalto que a questão da nova forma de cálculo do PVC também está sendo discutida nos autos do recurso extraordinário 1.276.977, atualmente sob vista do ministro Alexandre de Moraes. Contudo, a discussão lá é ligeiramente diversa da que se estabelece aqui. O que se pretende no citado recurso extraordinário, sob a denominação de revisão da vida toda, é que os filiados à Previdência, antes da Lei 9.876 de 99, tenham o direito de optar entre a forma de cálculo do PVC, que considera todo o período contributivo em detrimento da regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, que considera apenas os salários de contribuição a partir de julho de 99, quando aquela forma de cálculo for mais favorável. Ou seja, não se postula lá exatamente a declaração total de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, mas sim a declaração de inconstitucionalidade no caso de a regra de transição ser menos favorável do que a regra permanente. De certo, há uma interseção entre os dois casos, mas não me parece que chegue ao ponto da prejudicialidade. Por isso que estou declarando constitucional o artigo 3º da Lei 9.876 de 99, sem prejuízo da continuidade do julgamento no recurso extraordinário, via constatar a inconstitucionalidade de certa forma de aplicação do referido dispositivo. Eu fiz essa ressalva, mas especialmente também endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, para demonstrar que não foi, por minha parte, uma forma de delicadeza de pautar uma matéria que Sua Excelência já tenha pedido vista. Eu apenas compreendi que no recurso extraordinário há um pleito de interpretação conforme, ou seja, a regra é mantida e aplicada desde que ela seja mais benéfica ao segurado, e não exatamente o que se pleiteia nessa ação, que é a declaração de inconstitucionalidade. O artigo 5º da Lei 9.876, também impugnado, é igualmente uma regra de transição, só que para a implementação do fator previdenciário. Diz o referido dispositivo, artigo 5º,
Para a obtenção do salário de benefício, o fator previdenciário de que trata o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, com redação desta lei, será aplicado de forma progressiva, incidindo sobre 1/60 da média aritmética de que trata o parágrafo 3º desta lei, por mês que se seguir a sua publicação, cumulativo e sucessivamente, até completar 60 avos da referida média. Matematicamente, isso quer dizer que o fator previdenciário, como elemento de ponderação da média aritmética dos 80 maiores salários de contribuição do segurado, considerados a partir de julho de 94, foi implementado num lapso de 5 anos, 60 meses. De fato, se a cada novo mês que se passava, a partir da entrada em vigor da nova sistemática de cálculo, com 60 avos do salário de benefício, sofria a incidência do fator previdenciário. A sequência se comportava de tal maneira que, depois de 60 meses, isto é, em 2004, a implementação completou-se e o fator previdenciário passou a incidir sobre todos os salários de contribuição, nos casos de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Ora, se a própria instituição do fator previdenciário não foi inconstitucional, como seria a regra que, em favor dos segurados, preconiza a implementação progressiva desse fator? Claro que não há inconstitucionalidade alguma aqui. Por fim, os artigos 6º e 7º da Lei 9.876 de 99 veicularam normas expletivas que apenas reiteram a inaplicabilidade da nova lei a situações jurídicas constituídas sob a lei antiga. O artigo 6º diz: é garantido ao segurado que até o dia anterior à data de publicação desta lei tenha cumprido os requisitos para concessão de benefício o cálculo segundo as regras até então vigentes. O artigo 7º: é garantido ao segurado com direito à aposentadoria por idade a opção pela não aplicação do fator previdenciário, a que se refere o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, com redação dada por esta lei. Uma norma que afirma o direito adquirido deve ser respeitada. Na verdade, apenas reitera aquilo que já está expresso na Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, não há qualquer mácula de inconstitucionalidade nos referidos dispositivos. Em resumo, considero compatíveis com a Constituição o artigo 29, caput, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99, e os artigos 3º, 5º, 6º e 7º da Lei 9.876 de 99, sem prejuízo da discussão estabelecida no RE 1.276.977. Artigo 67 da Lei 8.213 de 91. Obrigatoriedade da apresentação do atestado de vacinação obrigatória e frequência escolar para receber o salário família. Na sua redação original, o artigo 67 da Lei 8.213 de 91 tinha a seguinte configuração. Artigo 67. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória do filho. Com alteração promovida pela Lei 9.876 de 99, a redação do mesmo dispositivo passou a ser esta. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado nos termos do regulamento. A diferença entre as duas redações está em que foi acrescentada, ao lado da exigência de comprovação de vacinação obrigatória, a exigência de comprovação de frequência escolar do filho menor ou equiparado, para que o segurado faça jus ao benefício de salário família. A inicial impugna não apenas a redação nova, mas também a antiga. É evidente que a impugnação deve ser conhecida apenas em relação à redação reformulada, pois não cabe ação direta para impugnar a lei revogada. No mérito, entende a parte autora que não deve ser feita nenhuma exigência ao segurado para a percepção do salário família, porquanto isso poderia implicar, na verdade, a negação do benefício, quando a própria política pública de vacinação ou de ensino fundamental não for oferecida, gerando dupla penalização do segurado. O argumento prova demais. Na verdade, a Lei 8.213 de 91, do seu artigo 67, tanto na sua redação original quanto na versão modificada pela Lei 9.876 de 99, instituiu uma forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores. O dever de vaciná-los e de matriculá-los em uma escola e acompanhar sua frequência escolar, o que se incluía naquilo que o nosso velho Código Civil de 1916, então vigente, chamava de pátrio poder. Era o artigo 384
do Código Civil. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos assegurados às crianças constitucionalmente: o direito à saúde e o direito à educação. Eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo seria desastrosa, tanto para as políticas públicas de saúde, que não teriam meios de impor a obrigatoriedade de vacinas para as crianças, como para as políticas educacionais, já que seria mais difícil colher dados sobre a quantidade de crianças fora da escola. A instituição de exigência de prova do cumprimento de certas obrigações para o acesso a determinados benefícios pagos pelo Estado é amplamente praticada e não representa violação de nenhum direito, visto como não há direito de não cumprir a obrigação legal a todos imposta. Basta mencionar, a título de exemplo, a prova de quitação eleitoral ou a certidão negativa de débitos tributários para o acesso a alguns serviços públicos ou a certames abertos pelo Estado. Isso existe há décadas no Brasil. Se numa situação concreta o menor não tem acesso à educação ou à vacinação, o que parece a maior preocupação dos autores, então o caso deve se resolver pela via do controle judicial da administração, que nesse caso estaria sendo omissa, e não pela declaração abstrata de inconstitucionalidade de uma norma perfeitamente razoável e até mesmo benfazeja. Artigo 9º da Lei 9.876 de 99, revogação de lei complementar por lei ordinária. O artigo 9º da Lei 9.876 de 99 estabelece: revogam-se a Lei Complementar 84 e 18 de janeiro de 96, os incisos 3 e 4 do artigo 12 e o artigo 29 da Lei 8.212, de 24 de janeiro de 91, os incisos 3 e 4 do artigo 11 do parágrafo 1º do artigo 29 e o parágrafo único do artigo 113 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Os requerentes questionam a constitucionalidade desse dispositivo, no ponto em que revoga a Lei Complementar número 84, de janeiro de 96. Sustentam que não pode uma lei ordinária revogar uma lei complementar, dadas as diferenças no processo legislativo para aprovação de uma e de outra. A afirmação pura e simples de que uma lei ordinária não pode revogar uma lei complementar é verdadeira. Contudo, a verificação da natureza de uma lei depende não apenas do seu processo de aprovação, mas igualmente da análise do texto constitucional. É que, se o legislador votar uma lei por maioria absoluta e chamá-la de lei complementar, isso não a faz uma lei complementar, se a Constituição não tiver estipulado a necessidade de tal tipo de diploma legislativo. Se não fosse assim, quem determinaria quando é o caso de ser editada lei complementar seria o legislador ordinário, e não a Constituição. A Lei Complementar número 84, de 96, é exemplar nesse sentido. Para compreender bem a situação, rememoro como nasceu esse diploma legal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 166772 e da ADI 1102, decidiu que a instituição de contribuição previdenciária sobre o pagamento de remuneração a autônomos, administradores e avulsos não poderia se dar por lei ordinária. No caso, era a Lei 7.787 de 89, porque tal base de incidência não estava prevista diretamente na Constituição, de modo que tributá-la seria possível apenas por meio de lei complementar, nova fonte de custeio da Seguridade, a que aludia o artigo 195, parágrafo 4. E assim foi editada a Lei Complementar 84 de 96, para restituir a contribuição como nova fonte de custeio da Seguridade Social, atendendo à interpretação do Supremo Tribunal Federal para o artigo 195 da Constituição na sua redação original. Sucede que a Emenda Constitucional número 20, de 1998, reformulou a redação do artigo 195, inciso 1, alineado da Constituição, prevendo a instituição, nos termos de lei ordinária, de contribuições sobre o pagamento feito não apenas a empregados, mas a qualquer segurado, mesmo sem vínculo empregatício. Eis a redação do dispositivo no ponto que interessa. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. E assim segue. Quer dizer, por força da alteração procedida pelo Constituinte Reformador em 1998, através da Emenda Constitucional número 20, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar 84 de 96, assim, decaiu da hierarquia normativa, perdendo o status de lei complementar, apesar de formalmente continuar a ser.
Daí o motivo pelo qual a lei ordinária poderia, como de fato fez, revogá-la. Não há, a meu sentir, inconstitucionalidade, portanto, no artigo 9º da Lei 9.876, de 99. Conclusão, senhor presidente. Em relação à ADI 2110, eu voto pelo não conhecimento da alegação de inconstitucionalidade dos artigos 25 e 26 da Lei 8.213 de 91, a redação dada pela Lei 9.876 de 99, da alegação de inconstitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria por tempo de contribuição e também pelo não conhecimento da alegação de inconstitucionalidade do artigo 67 da Lei 8.213 de 91 na sua redação original. Sucessivamente pela improcedência de toda a ação, ADI 2110, acaso ultrapassadas as preliminares ou da parte conhecida, caso sejam admitidas as preliminares, declarando a constitucionalidade dos artigos 3º, 5º, 6º, 7º e 9º, no ponto em que revoga a Lei Complementar 84/96, da Lei 9.876 de 99, bem como dos artigos 25, 26, 29 caput, incisos 1 e 2, parágrafos 7º, 8º e 9º, da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99 e artigo 67 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99. Quanto à ADI 2111, pelo não conhecimento, da alegação de inconstitucionalidade formal, da Lei 9.876 de 99, pelo não conhecimento também da alegação de inconstitucionalidade do parágrafo 6º do artigo 29 da Lei 8.213 de 91 e também pelo não conhecimento da alegação de inconstitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria por tempo de contribuição. Caso ultrapassada a questão da admissibilidade, voto pela improcedência total da ação, declarando a constitucionalidade formal da Lei 9.876 de 99, bem como a constitucionalidade formal e material do artigo 29 caput, incisos 1 e 2, parágrafo 7º, 8º e 9º da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99, bem como do artigo 3º da Lei 9.876 de 99. É o voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques, pelo voto. Ministro Luiz Fux. Fux. Que a excelência acaba de proferir. O resultado está devidamente anotado em relação a cada uma das ações. E eu passo a palavra, então, à Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes. Boa tarde, novamente, presidente. Boa tarde. Presidente, como o próprio ministro Nunes Marques acabou adiantando, e eu cumprimento Sua Excelência pelo voto, o artigo 3º... Ministro Alexandre de Moraes fala por videoconferência. Fundo, parede branca e quadro vermelho. A Lei 9.876/99 guarda grande relação, diria, com o RE 1.276.977, a chamada revisão da vida toda, a qual se encontra empatado em 5-5 e com vista que eu solicitei. Então, presidente, eu vou pedir vista desse caso também para que traga os dois em conjunto. Os três, na verdade, né? Porque aqui são duas ações. Então, após o voto do relator, cujo resultado já está devidamente anotado, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes e aguardarão os demais. Senhoras ministras e senhores ministros, os demais processos demandam um lapso de tempo bastante alongado, que será impossível de cumprir, tendo em vista o horário regimental. De sorte que, agradecendo a presença de todos os ministros, ministras e colaboradores, eu declaro encerrada a sessão.